Quero aqui mais uma vez estar cumprimentando a todos vocês com a gloriosa paz aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa paz viva e reine para sempre em cada coração. Neste momento estaremos falando sobre 3 passos para uma boa pregação. Então, se você seguir esses 3 passos, você terá uma pregação eficaz que irá transformar a sua vida e a vida dos seus ouvintes. Então, se você quiser deixar os seus comentários, deixe os seus comentários. Se você quiser fazer a sua pergunta, deixe as suas perguntas aí nos comentários e vamos estar interagindo conosco nesse momento, nessa transmissão, nesta pequena reflexão que estaremos trabalhando nesse momento. Você que não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, aí do canal Reino de Paz, e também o fundador do site valdeirgomes.com e do curso Tabernáculo de Moisés e as 12 portas de Jerusalém, uns treinamentos aí que irá te levar ao mais profundo das Escrituras Sagradas. Mas neste momento estarei falando especificamente para você que é pregador, você que almeja seguir esta vocação, você que tem esse interesse de proclamar a palavra do Senhor com mais eloquência, com mais certeza, com mais convicção, esse vídeo é para você e você não caiu aqui de paraquedas. Então eu quero aqui estar passando para você 3 passos importantes que você deve tomar para que você tenha uma boa pregação, para que seu sermão seja entendido, compreendido e recebido por aqueles que te ouvem. Então é muito importante que você compreenda sobre isso. Inclusive nós estamos aí com um curso para obreiro, caráter de um servo, onde nós estamos estudando principalmente esse enfoque da pregação. Nesse momento, eu quero que você pegue papel, caneta e vamos para o conteúdo neste momento. Quando nós falamos desses 3 passos importantes para uma boa pregação, nós temos que enfatizar. Seja você que já é um pregador veterano, seja você que é um pregador iniciante, seja você que é um professor, mas que almeja melhorar cada vez mais aí na pregação da palavra, esse vídeo é para você. Então, se você não tem esse interesse, que você possa procurar aí outro meio e você possa estar interagindo aí nas suas redes sociais tranquilamente. Mas se você quer se aprofundar e crescer mais ainda do conhecimento, fique comigo até o final, que eu vou te passar agora essas 3 dicas muito importantes para uma boa pregação. A primeira dica importante para uma boa pregação é a leitura. Então, para que você venha pregar a palavra do Senhor, você tem que ser fiel à leitura. Você tem que fazer uma boa leitura. E como que é feita uma boa leitura? Então, porque muitas pessoas, pregadores, que vão ler um texto bíblico, ele lê o texto correndo, desrespeitando as vírgulas, desrespeitando, melhor dizendo, as pontuações. Porque as pontuações ela é muito importante para aqueles que te ouvem, compreenda o que você vai trazer naquele momento para a edificação da vida daqueles que vão te ouvir. Então, uma boa leitura, respeitando as pontuações, ela é muito importante. Porque uma boa leitura é a abertura do seu sermão, a abertura da sua pregação é a leitura. Então, aqueles que te ouvem, eles precisam compreender e entender aquilo que você está trazendo, lendo. Então, você não pode ler correndo,
e trazendo confusão para a mente das pessoas. Então, uma boa leitura ela é muito importante, porque dentro de uma boa leitura há a entonação de voz, dependendo da leitura que você fazer, a ênfase em um ponto mais importante, específico. Tudo isso você vai fazer já trabalhando na sua leitura. Uma leitura com pausa e com respeito nas pontuações. Então isso é muito importante. E a segunda dica, que vai trazer grande benefício para a sua vida, é a explanação. Ou seja, a explicação do texto que você leu. Porque muitas pessoas, eles leem um texto e eles pulam para outros textos, eles ficam de Gênesis a Apocalipse, eles não têm um foco, uma base, uma estrutura de onde ele vai desenvolver aquele sermão. Então é muito importante que você leia o texto e que você explique o texto que você leu. Porque você lê um texto e você vai, por exemplo, você lê um texto em Apocalipse e vai querer falar de Gênesis. Então, mas os textos que você vai trazer são complementos que tenha base e ênfase no texto que você leu. Então, outros textos, ele nunca pode se sobrepor o texto que você leu. Então, você não pode gastar, ou seja, se a sua pregação é 30 minutos, 20 minutos em outro texto, sem ser o texto base da sua leitura. Então, você tem que ser fiel ao texto. Então, isso é muito importante. E o terceiro passo importante que você observe, a terceira parte importante o terceiro passo importante é a explicação, mas também a aplicação do texto que você leu. Então, primeiro você lê o texto e logo após a leitura desse texto, você vai fazer o quê? Você vai explicar o texto e depois que você explica esse texto, você vai aplicar, você vai trazer para a atualidade de uma forma didática, de uma forma compreensiva, de uma forma aplicável à vida daqueles que estão te ouvindo. Então, esses são os 3 passos para uma boa pregação. Mas eu não vou ficar aqui apenas na teoria, eu vou te mostrar na prática. O texto que eu escolhi para nós estarmos lendo se encontra em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, observe bem a leitura que eu estarei fazendo. Isso está falando do oleiro, ou seja, o vaso do oleiro, em Jeremias, no capítulo 18. Observe bem a minha leitura para você compreender. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. Ou seja, observe bem a forma que eu já mudei o tom de voz. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. Porque os seus ouvintes ele vai ficar observando dizendo o quê? Aí você vai complementar a sua leitura a seguir. Dizendo o quê? Ele dizendo o quê? Dispõe-te. Ou seja, essa é a leitura. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. Ou seja, o A. Observe bem que na sua Bíblia tem um acento em cima do A. Então, isso aqui é para que haja uma ênfase nessa letra, nessa palavra. A casa do oleiro. Então, tem uma vírgula, eu já parei. Então, dou continuidade. Tomo uma respiração e continuo a leitura. E lá, ouvirás. Ou seja, tem outro acento em cima do A, um acento agudo. Ouvirás as minhas palavras. Ou seja, a ênfase que eu dou quando tem a pontuação. Então isso é muito importante. Porque aqueles que estão te ouvindo, é como que eles estão ouvindo uma história. E quando você já for fazer a explanação, fica uma forma mais fácil dos seus ouvintes compreender. Aí o versículo 3 diz assim, capítulo 18 de Jeremias:
Desce novamente à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Entregue a sua obra sobre as rodas. Ele estava entregue às suas obras sobre as rodas. Então isso é muito importante. Olha a continuação. O versículo 4 que diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo lhe pareceu. Então aqui você leu o texto, respeitando as pontuações, dando ênfase nas palavras e respeitando as pontuações. Então você leu esse texto, então já fica mais fácil para a compreensão daqueles que estão te ouvindo. Então logo após você fazer essa leitura, você deu ênfase em algumas palavras, agora você vai explicar. Você vai explicar esse texto. Como que você vai explicar esse texto? Você vai dizer, olha, Deus falou com Jeremias para que ele viesse descer na casa do oleiro, porque Deus queria falar com Jeremias. Deus, ele tinha uma palavra para Jeremias. É por isso que ele disse, olha, desce à casa do oleiro, que lá eu vou te mostrar, eu vou falar contigo. Então essa é a explicação. E ele disse mais, olha, desce na casa do oleiro. E quando Jeremias desceu na casa do oleiro, ele viu o oleiro trabalhando. E quando ele estava trabalhando, o texto está explicando, ele viu que um vaso estragou na mão do oleiro. Ele estragou na mão do oleiro que estava ali sobre a roda, as rodas trabalhando. Então aqui eu dei uma pequena explicação desse texto. Agora eu vou aplicar, observe bem, na prática, eu vou aplicar esse texto. Então eu vou aplicar esse texto, por exemplo, eu dou ênfase numa palavra mais forte, a mão. Então, estragou, ou seja, duas palavras, estragou e a mão. Ou seja, meus irmãos, esse vaso não foi Deus que quebrou. Observe bem, você está pregando da forma correta, não como muitos diz que Deus pegou o vaso e quebrou. Observe bem, esse vaso, meus irmãos, ele se quebrou na mão do oleiro. Observe bem, o vaso, ele se quebrou na mão do oleiro. Então você dá ênfase e você vai aplicar para a atualidade. Olha, não importa quais são os seus problemas, se as coisas não deu da forma que você imaginava, do jeito que você queria, do jeito dos seus planos, os seus projetos não funcionou, talvez você foi decepcionado, você está descabisbaixo, você está triste, querendo desanimar, está desanimado, mas observe bem, o oleiro está contigo nas suas mãos, você está na mão de Deus, não importa a circunstância, a situação, ele pode mudar a sua vida, porque ele pegou este vaso e tornou a fazer novamente. Assim ele vai fazer na sua vida. Então levante a sua cabeça, erga os seus olhos e vá à frente, porque Deus é contigo. Ele está contigo nas suas mãos e nas suas mãos você está protegido. Observe bem, simples, um texto simples, mas seguindo esses 3 passos importantes que eu estou acabando de mostrar para você. Então isso é muito importante que você compreenda e siga esses passos, que você terá uma boa pregação, um bom sermão, compreensivo, didático e aplicável. Então isso é muito importante que você entenda. Eu espero ter te ajudado, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.